Al escuchar la música nos ponemos de pie en adoración a nuestro Salvador y Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya al nombre de Jesús. 31. Amén. Gloria a Jesús. 55. Padre nuestro que estás en los cielos, te somos agradecidos por el privilegio de adorarte en este santo día. Y somos agradecidos por el perdón de nuestros pecados. Y al prepararnos para ver su santa palabra, y suplicamos que abra nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana de sábado. Damos una bienvenida a nuestras visitas, a nuestros hermanos, también a nuestro hermano que nos visita desde Texas, que nos trae la palabra de Dios en esta mañana. Sea usted bienvenido, hermano. Fuerte abrazo a cada uno en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, ahora vamos a entrar a diezmos y ofrendas y les pido que nos arrodillemos para tener palabra de oración. Querido Dios, Padre nuestro que está en los cielos, bendito y alabado, glorificado sea su divino nombre, Señor. En esta mañana estamos aquí, sus hijos reunidos, Señor, vosotros en alabarle y glorificarle. Y también venimos con corazones alegres, Señor, a
el que nos pueda dar, Señor. Al que no tiene trabajo, también pedimos por él, por el necesitado, el que está pasando situación difícil, Señor. Usted conoce el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Le pido que tome sus manos divinas a cada uno de sus hijos aquí presentes, nos siga bendiciendo, pues todo esto se lo pido y lo agradezco humildemente en el bendito y dulce nombre de nuestro amado Rey Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar el himno de los diezmos y ofrendas. 485, por favor. 485. Caían en silencio, presentes al Señor. Amor humilde y puro les daba gran valor. Palabra de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisiera dar a Cristo el más precioso don. De Cristo mi Maestro te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuando anhelaba dar algo de valor, quisiera dar a Cristo el más precioso don. De Cristo mi Maestro te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le di ven Maestro al pobre viador, de todos los presentes es este el mejor. Quisiera dar a Cristo el más precioso don. De Cristo mi Maestro te doy mi corazón. Gloria a Dios. El Señor los bendiga, hermanos. Yo les invito a ponernos de pie para cantar el himno número 129. Himno 129. Canto el gran amor. Gloria a Dios. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. Tal amor
eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor que el pecado me quitó, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti. Hazme pues tu amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Amén, gloria a Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 103, del 1 al 5. Salmos, capítulo 103, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Rescata del hoyo tu vida, te corona de amor y de ternura. Sacia de bienes tus anhelos y te rejuvenece como el águila. Con estas palabras, yo los invito, hermanos, a doblar nuestras rodillas, a tener unas palabras de oración. Amante y eterno Padre, que habita en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, oh Señor. Te damos gracias esta mañana porque una vez más, Señor, nos das el privilegio de venir a alabar tu santo nombre. Oh Señor, te pedimos pues tu presencia de nuevo en medio nuestro. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, que nos abra nuestra mente para que tu palabra que sea impartida sea que lo podamos aprovechar, pero sobre todo que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas cotidianas, oh Señor. Te ruego por tu Hijo, quien tiene a cargo tu palabra, seas tú quien lo dirija, seas tú quien hable por medio de él. Todo lo que se haga sea para la honra y gloria tuya en esta mañana, oh Señor. También te ruego, Padre, por alguien que esté aquí, que tenga alguna dolencia, por los que están conectados a través de las redes sociales, esté pasando por un momento difícil, ya sea por enfermedad, ya sea psicológica o espiritualmente. Oh Señor, te ruego que tu brazo poderoso pase por encima de esa persona, pero que tu santo nombre sea glorificado en esa persona, oh Señor. Bendice tu palabra en esta mañana y bendice tu pueblo que está de rodillas delante de ti, oh Padre. Pues te rogamos estos favores, no porque nos merezcamos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Cada
Pueden pasar adelante los niños. Feliz sábado. Bienvenidos. En esta hora vamos a decir un versículo, Salmos 34, para la honra y la gloria de Dios. Bendiciré a Jehová todo el tiempo. Su alabanza estará de conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los sencillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para recordar de la tierra la memoria de ellos. Los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvan los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos serán quebrantados. Matará al malo y la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, ni uno serán condenados cuantos en él confían. Amén. Amén. Para la honra y la gloria de Dios. Amén. Gracias, niños. Vayan con cuidado, ¿ok? Bien, hermanos, después de escuchar tan hermoso alabanza de un salmo, damos paso a la predicación de esta mañana. Y para eso tenemos con nosotros al doctor Silmar. Él nos está, así lo dije correcto, ¿verdad? Silmar. Silmar, ¿verdad? Silmar. Así es, el tiempo es para el doctor. Él nos visita desde Texas. Así es que, hermanos, estemos atentos a escuchar la palabra de Dios. El tiempo es suyo.
está prendido. Feliz sábado para todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à doutora Mirta pela invitação, por ter hecho o contato com Lorena e nos dá a oportunidade de compartilhar com vocês alguns momentos sobre a saúde. Assim? Esse aqui é para allá, ¿no es cierto? Ah, ok. Bueno, eu creio que por mi acento já se deram conta que sou mexicano, ¿no es cierto? Bueno, eu sou de Brasil, vivo nos Estados Unidos há 30 anos. Vivi aqui na cidade de Nova York por aproximadamente 8 anos, na década de los 80, e há 25 anos vivo em Texas. Em me passar por aqui, se hizo oportuno para aproveitar e compartilhar com vocês o mensagem de saúde. Eu tenho uma paixão por el mensagem de saúde. Eu fui alcançado para a igreja através do mensagem de saúde. Eu vengo de uma família de pessoas extremamente enfermas. Mi madre tuvo su primeiro derrame a los 28 anos de idade. E a los 43 anos de idade, com su terceiro derrame cerebral, o tempo que viveu como uma completa incapacitada. O promédio de vida de minha família, 48 a 50 anos. A maioria se muere de problemas cardíacos, derrame cerebral, complicações do diabetes. E devido ao hecho de venir de uma família com tantos problemas de saúde, já desde niño tinha muitos problemas de saúde. A los 7 anos já tinha hiperatividade com déficit de atenção. Tinha infecções recorrentes. A los 8 anos desarrollei cegueira noturna. Problemas digestivos que nenhum médico lograva dar uma solução. A los 17 anos já tomava medicinas para depressão e ataques de pânico. E seguia com os meus problemas de infecções recorrentes, problemas digestivos, e agora se agregava esses problemas mentais. Os médicos da época não logravam nenhuma solução a não ser passar medicamentos. Hasta que um hecho cambiou completamente minha vida. Fui invitado a ir a uma reunião adventista. Então começaram a falar que a igreja adventista tinha um mensagem muito importante acerca da saúde. E me interessei prontamente, comecei a tomar nossa literatura, comecei a ler essas literaturas, comecei a pôr em prática todos os princípios inseridos em nossa literatura, e para ser a história curta, em apenas 2 anos eu estava completamente curado, sem necessitar uma medicina. E hoje, a los 61 anos de idade, me sinto melhor do que quando tinha 20 anos de idade. Ou seja, o que vou compartilhar com vocês não é somente uma teoria que eu aprendi na escola de medicina, mas é uma experiência de vida. Se funcionou para mim, vai funcionar para todos que queiram. A Bíblia nos diz que quando Deus criou o homem, lo criou perfeito. O Centro para o Estudo do Criacionismo e Ellen White disse que quando Adão foi criado como um jovem adulto, com quase 12 pés de altura. E de acordo com os cálculos hechos por el Centro del Criacionismo, Adão deveria pesar aproximadamente 2.000 libras ou 1 tonelada. Portanto, estamos falando de quê? De um gigante. E aqui nós já vemos a primeira contradição entre a história secular e a história sagrada.
para a história secular, os seres humanos estão em um processo de evolução, pero a história sagrada nos conta uma história completamente diferente. Desde o momento em que pecou, a trajetória de los seres humanos é uma trajetória de degeneração física, degeneração mental e degeneração intelectual, por incrível que pareça. Disse Helena de White, e aqui abro comillas, se Deus não hubiera criado o homem com 20 vezes mais força vital que os homens que caminham hoje sobre a terra, a raça humana já hubiera entrado em extinção. Nós todavía estamos aqui porque ainda temos a esperança de la vitalidade que foi dado a nossos primeiros padres. Agora, quando nós começamos a estudar o Antigo Testamento, nós vemos algumas coisas interessantes. Todas as vezes que cambiava o ambiente, Deus cambiava a dieta. Por exemplo, em el Edén, o período que chamamos período edênico, Deus havia estabelecido uma dieta. E que dieta foi esta? Quero invitá-lo que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler o versículo 29. Gênesis 1, 29. E dijo Deus, he aqui que os dado toda planta que dá semilla que está sobre toda a terra, e todo el árbol em que a semilla lo serão para comer. E me pergunta esta manhã, que está faltando em esta dieta? O que está faltando aqui? Não está faltando absolutamente nada. Esta dieta, aliado ao fruto del árbol de la vida, era suficiente para que o homem vivera quantos anos? Eternamente. Então, o período edênico, qual era o promédio de vida que Deus tinha para os seres humanos? Um promédio de vida eterno. Pero o homem pecou, e quando o homem pecou, a primeira providência que Deus tomou foi cambiar sua dieta. Imediatamente expulsou o homem do jardim del Edén, puso querubines com suas espadas para que o homem não adentrara o Edén e pudera comer de quê? Del fruto del árbol de la vida e se pusiera como um pecador eterno. Então, imediatamente após o pecado, cambiou o ambiente. O homem deixou o ambiente santo para habitar uma terra maldita por el pecado e se cortou o acesso ao fruto del árbol de la vida. Pero Deus, quando cortou o acesso del fruto del árbol de la vida, Ele acrescentou um outro alimento. Qual foi o alimento que foi acrescentado depois do pecado? Qual foi? Não, carne, a gente está muito apurada por carne aqui, não todavia. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Mira que está em contexto de las consequências do pecado. 3, 17 e 18. E el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de su vida, espinos y cardos te producirá, y así como los animales comerás, ¿qué? La hierba del campo. Mira, a hierba del campo foi dado originalmente solamente para quem? Bueno, agora o ser humano deixou sua posição exclusiva e empieza agora a compartilhar os alimentos de los animales. Agora, por que será que Deus permitiu que o ser humano comera a hierba del campo solamente depois do pecado e não antes do pecado?
para acortar a vida. Vino o dilúvio. E o dilúvio cambiou ou não cambiou o ambiente do planeta? Claro que cambiou. A terra que nós contemplamos hoje tem pouco semelhança à terra antes do dilúvio. Por exemplo, antes do dilúvio não havia os grandes oceanos. A terra tinha pequenos mares e lagos e rios. Pero você pode perguntar, bueno, ¿de onde vino toda essa água de los grandes oceanos? E a Bíblia explica, e o Centro para Estudo do Criacionismo tem um modelo geológico da Terra antes do dilúvio muito interessante. E diz o seguinte, que grande parte das águas que está sobre os oceanos, em realidade, era um oceano subterrâneo que estava aproximadamente 10 quilômetros da superfície da Terra e estava aí bajo a pressão de rocas. E essas águas vinham arriba através de quê? De las fuentes que se chamavam as fuentes del grande abismo. Pero havia uma outra quantidade de água, porque quando Deus separou água de águas, dijo que puso águas debaixo de la expansão e puso água por encima de la expansão. E muitas das pessoas pensam que as águas por encima de la expansão são as nuvens. Não, não havia nuvens, não havia chuvas. E as nuvens estão em la expansão. Pero aí se habla de uma água que é como que se for uma cobertura de água que circundava todo o planeta e filtrava os raios cósmicos, permitindo um ambiente perfeito para nosso planeta. Nós não sabemos o que desencadenou os mecanismos que desencadenaram este grande desastre geológico, o desastre geológico mais terrível que já passou por nosso planeta. Diz o Espírito Profecia que durante o dilúvio, o próprio inimigo temeu por sua própria vida. De tão terrível que foi o dilúvio. Nós não sabemos, pero a Bíblia nos dá algumas pistas. E diz o seguinte, que o ano 600 de la vida de Noé, abriram-se as comportas de onde? Del cielo. Por alguma razão, esta água de arriba começou a cair. E o texto diz que el mesmo dia rompieron-se todas as fuentes del grande abismo. Então, durante o dilúvio, não solamente caía água por cima, quando as fuentes se rompiam e provocou os cambios, os grandes oceanos, as mudanças das placas tectônicas, os vulcões, foi o mais grande desastre que já ocorreu em nosso mundo. E nós, hoje, todavia, ainda sentimos por los climas, por los huracanes, por los tornados, por las secas, nada mais são que resultado, todavia, de esse grande desastre. Nós estamos vivendo, todavia, por encima del que quedou del mundo antes del dilúvio. Agora, eu sempre digo que Deus é tão perfeito em sua criação, que aun quando Ele a destrói, todavia se queda bello, não é certo? Apesar desse caos, todavia podemos notar beleza, podemos notar as mãos, as digitais do Criador, porque sua criação é perfeita. Cambiou o ambiente ou não cambiou o ambiente? Quando cambia o ambiente, que Deus cambia? A dieta. Agora, Deus permitiu que os seres humanos comeram quê? Finalmente, não? Carne. Bueno. E por que Deus permitiu ao ser humano que comer agora carne? Alguma ideia? Algumas pessoas dizem que é, por exemplo, porque não havia vegetação suficiente. E eu sempre lhe digo, mira, quando os israelitas estavam passando por el deserto, não havia nenhuma
vegetação, e por quanto tempo Deus proveeu para eles? Por 40 anos que? El maná. Para acortar a vida. Pero vocês podem me dizer, pero Deus não quer que nós vivamos muito. Não. Deus quer que nós vivamos eternamente, pero não em pecado. E à medida que foi aumentando a iniquidade, Deus foi ponendo limites à existência humana para poner limites à iniquidade e também ao sofrimento humano. E a imaginar usted uma pessoa tendo que conviver com uma enfermidade terminal por siglos. Já imaginar ustedes um traficante traficando por 800 anos? Um ladrão roubando por 500 anos? E então, à medida que foi aumentando a iniquidade, Deus foi ponendo limite à existência humana, porque Ele tinha um plano muito mais grande. Então, durante o período edênico, vida eterna, período pós-edênico, o promédio de vida caiu para 912 anos. Depois do dilúvio, o promédio de vida caiu para 286 anos. Em los dias dos israelitas, o promédio de vida já chegava a 70, 80 anos. Então, nós não estamos evoluindo, estamos involuindo. E se Deus não interviene na história do mundo, nós estaríamos fadados a entrar em extinção. Porque nós vamos quedando mais debilitados, com menos energia, a estatura se barra, as enfermidades, pero não vai passar porque Ele vai intervenir. Agora, quando eu tive meus problemas de saúde, eu comecei a aplicar em minha vida 12 princípios que encontrei no Espírito de Profecia. E esses princípios eu lo pus em um livro que se chama Saúde e Longevidade em 12 Passos, os Fundamentos de Prevenção e Curação. Então, para aproveitar mais nosso tempo, essa parte teológica foi apenas uma introdução. Em realidade, é parte de uma plática que se chama Del Edén a la Comida Rápida, pero me gostaria de dedicar o tempo que vamos ter aqui para coisas mais práticas, para que vocês possam, então, aplicar em suas vidas algumas coisas práticas, para que possam experimentar, não solamente saúde física, como também saúde mental e espiritual. A vezes a gente pergunta, pero que tem que ver os alimentos com nossa espiritualidade? Isso sempre foi falado ao largo de los tempos, a alimentação e a espiritualidade, pero não se sabia por quê. Entretanto, em los últimos 15 anos, surgiu uma nova ciência que se chama neurogastroenterologia. E esta nova ciência descobriu algumas coisas espetaculares, que era algo que o Espírito de Profecia já mencionava, está escrito, a relação íntima entre a mente e o intestino. E esta ciência chamada neuroteologia descobriu que nós temos mais neuronas no intestino do que no sistema nervioso periférico. Descobriu que as neuronas do intestino produzem 90% de toda a serotonina, não as neuronas do cérebro. Então, aí começamos a entender que tudo que se passa por aqui vai afetar aqui, e tudo que se passa por aqui vai afetar aqui. E aí nós começamos a pensar, bueno, quando o inimigo foi tentar os seres humanos, eu creio que ele tinha muitas outras estratégias, pero me quedei pensando, por que ele errou a condescendência com o apetite? Porque ele já sabia que nós estamos sabendo a hora e já sabia há muito tempo. E o blanco não era solamente o intestino, era que? O cérebro.
Ele sabia que o ser humano tinha que lidiar 2 ou 3 vezes ao dia com a tentação da comida. Então, aí estabeleceu sua estratégia. E por aí vino o quê? A caída do homem. Agora, interessante que 4.000 anos depois da caída de Adão e Eva, Jesus estava em el deserto, fazendo o quê? Ayunando, se preparando para o grande desafio que tinha delante de si. E Satanás viu uma oportunidade, e quando se acercou de Jesus, qual foi a primeira tentação? O apetito. Ele não cambiou sua estratégia, o apetito. E aí disse Ellen White, em livro El Deseado de Toda la Gente, el capítulo La Tentación del Desierto, disse o seguinte: pero donde fracassou el primeiro Adán, el segundo Adán deveria salir vitorioso. Donde começou a ruína humana, deveria recomeçar a obra de restauração. Então, todos os projetos de reavivamento e reforma em la igreja, donde la reforma pro salud não é parte, tem um alcance muito limitado, porque a vezes vêm predicadores e passam uma semana de oração e Deus ha bendecido pessoas com essa habilidade de levar as pessoas a tomar uma decisão. E eu creio que quando são chamados a tomar uma decisão, a maioria lo toma com sinceridade em seu coração, porque desejam cambios. Pero lo que passa, a maneira como comem, como bebem, como dormem, como trabalham, não tem estrutura neurológica para levar isso adelante. E dentro de alguns dias, voltem a lo mesmo. Por isso, temos que trabalhar em la base. E a base está aí. Bueno, dentro do programa de revitalização física e mental em 12 passos, o que nós vamos fazer é poner nosso corpo para trabalhar de maneira fisiológica natural, porque a maioria de nós, às vezes, lo ponemos a trabalhar de maneira fisiológica adaptativa. E esse programa de 12 semanas, eu digo à gente, mira, você vai implementar apenas um hábito por semana. Não se preocupe com outras coisas. Mas na semana que você está implementando esse hábito, você o vai pôr em prática. E na segunda semana você vai agregar outro hábito, e na terceira semana, e vocês vão ver que ao largo de 12 semanas, muitos e muitos problemas de saúde simplesmente desaparecem, porque nós sacamos nosso corpo de operar de maneira natural, adaptativa, para que pueda operar de maneira natural e fisiológica. Então, na semana número 1, o que nós vamos fazer? Semana número 1, por incrível que pareça, é aprender a respirar. A maioria dos seres humanos não respiram. Quando somos ninhos, bebês, respiramos naturalmente, fisiologicamente. Pela medida que vamos crescendo, somos agobiados por tensões, por estresse, e nos olvidamos de uma coisa tão básica que é respirar corretamente. Irmãos, a respiração correta é fundamental para combater ou prevenir muitas enfermidades mentais, principalmente depressão, ansiedade e ataques de pânico. É um padrão respiratório inadequado que desencadena a maioria desses problemas. Por exemplo, nossa sangre tem que ter uma proporção ideal de oxígeno e dióxido de carbono. Se você inspira hondo e suelta pouco, sabe o que passa? Aumenta a pressão de oxígeno muito mais proporcional ao dióxido de carbono, e o oxígeno em uma quantidade muito grande na sangre empieza a ser tóxico e desencadena
em nosotros o que nosotros chamamos a resposta de huir ou lutar. E aí é que vem os ataques de pânico. Por isso nós chamamos os ataques de pânico de hiperventilação. Que é uma hiperventilação? Uma ventilação em excesso, onde há muito mais oxígeno do que dióxido de carbono em la proporção que deveria haver. Então, quem está passando por ataques de pânico, tem que começar a respirar corretamente. E eu sempre aconselho a gente que está passando por esses problemas, que pueda manter com eles uma fundita de papel, e ao largo do dia, põe aí a fundita, inspire e expire esse mesmo aire, para evitar que o nível de oxígeno se eleve demasiado. E ao largo do tempo, isso vai desaparecendo. Agora, se é ao contrário, se o nível de oxígeno baixa e aumenta o nível de dióxido de carbono, não é ataque de pânico, sabe o que é? Pensamentos tristes, pessimismo e depressão. Porque não está respirando como deveria. A gente que lhe diz, mira, respira profundamente. E o que hace? É profundamente? Não, está restringindo sua respiração. Você vê, por exemplo, sua bebê quando está dormida, toda a vez que ela área entra, que passa com o abdômen? Distende. Toda vez que a área sai, contrai. Pero a gente acha, eu vou respirar profundamente. Não. Temos que volver a respirar corretamente. Eu desafio hoje à noite, por exemplo, quem tem problema de insônia, que se acoste e ponga uma funda em seu vientre e empiece a respirar conscientemente. Todas as vezes que a área entra, que passa com a funda? Sube ou desce? Sube. Toda vez que a área sai, tem que baixar. E chega um momento que você se vai poner um pouquinho morado, porque o cérebro já não está acostumado com esse equilíbrio, não? Está vivendo de maneira adaptativa, não fisiológica, e ajuda também a uno conciliar o sonho. Então, a primeira semana que é aprender a respirar. Então, uma respiração adequada. Alguma pergunta? Não? Como? De la mesma maneira como está desperto. Toda vez que a área entra, distende o abdômen, porque está succionando o ar, para expulsar o diafragma. Temos um músculo que vem arriba para expulsar e para trazer o ar. Ok? Pero mira a sua bebecita quando está dormida, como respira corretamente. E nós nos olvidamos de respirar. ¿Está bien? ¿Comprendido? Bueno, sí. Siento que cuando uno no puede respirar bien, cuando uno está dormido en la noche, tiene que abrir la boca para que el cuerpo entre más aire, ¿cierto? No, el aire entra por la nariz y sale por la nariz. Y cuando se abre la boca, cuando uno está dormido, Es una manera adaptativa, não fisiológica. Es un recurso para que no te ahogues. Pero fisiológico entra por la nariz y sale por la nariz. Se usted espera respirar por la boca, el aire resseca la mucosa, entra por la nariz, essa é a maneira correta. Então, se há alguma coisa que está impedindo a respiração correta por la nariz, há que corrigi-la. Pode ser pólipo, pode ser uma sinusitis, pero quando se empieza a hacer essas coisas, muitos desses problemas vão se arreglando. Semana número 2. Bueno, já tuvimos a respiração adequada. Agora, então, vamos para uma hidratação adequada. Um estudo hecho por la Clínica de Mayo, que é uma referência em clínica médica para todo o mundo, revelou algo interessante, que ao tomar água em quantidade adequada, pode eliminar 45 síntomas de enfermidades.
dolores de cabeza, infecciones constantes de la garganta, reflujo, gastritis, úlceras, divertículos, estreñimientos, hemorroides, dolores musculares, dolores en las articulaciones, problemas de memoria. E sigo na lista de 45 problemas que a gente está tomando um montão de medicina, pero não está dando o que o corpo necessita, que é que? Eu necessito água. E nos últimos 50 anos, com o advenimento de las sodas, las bebidas tipo cola, essas bebidas vêm com muito açúcar e cafeína, que acaba sendo com que a pessoa pierda mais líquido, porque estimula a urinar, agravando su estadio de desidratação. Bueno, agora vamos ver como eu posso saber se estou bem ou não hidratado. Vamos fazer agora um teste diagnóstico. Vocês querem? É grátis. Depois mando a conta por correio. Bueno, vamos fazer o primeiro teste. Você vai tomar a mão esquerda, o dorso, e la vai beliscar a mão direita, o dorso, e eu vou contar hasta 10. ¿Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode soltar. Aplanou? Eu estou vendo gente fazendo assim, não? Se aplanou, tem que levar menos de 1 segundo para aplanar. Se sigue arrugado com a marca de... é porque sua pele está desidratada. Perdeu o turgor. ¿Por que isso passa? Porque em la piel há uma substância que se chama colágeno. Entretanto, para que se produza colágeno em quantidade, é necessário água, porque o colágeno 75% é água. Quando não é água suficiente, o corpo diz, não é água para colágeno, então se empieza a venir o quê? A piel perde su turgor e empieza a se poner flácida. As arrugas vêm de maneira mais cruel e de maneira mais prematura. Vamos fazer o segundo teste. Bueno, você agora vai poner suas duas mãos, assim como se foram em curva, sobre as duas rodilhas ou sobre uma rodilha. Ok? E aí vai movimentar a rodilha para adelante, para trás, para adelante, para trás. Escutou algum ruído? Sim. Eu escutei de aqui? Sim. Parecia que Brasil havia hecho um gol. Ok. Significa que você já está inscrito para uma ortoartrite, só falta a confirmação. Significa que há um líquido em las articulações, que nós chamamos líquido sinovial, que lubrica as articulações. Pero 90% desse líquido é hecho de quê? De água. Quando não há água suficiente, diminui a quantidade desse líquido e empieza a haver contato de hueso com hueso. E o que vai passar? Aqui já temos uma artrose. E ao largo dos anos se agrega um processo inflamatório, se converte em uma artrite. E aí é um problema sério. Então, esta é a segunda señal de que você está desidratado. Sim, porque normalmente você exige mais de uma do que de la outra. Por exemplo, eu sou destro. Tudo que hago, eu pongo meu hemisfério direito. El esquerdo normalmente solamente lo arrastramos, não? Por isso temos mais força em la mano que somos destros ou sordos, não? Bueno, agora há outro teste em que a vezes jovens me dizem, doutor Silma, me dá aí uma medicina porque estou com problema de memória. Dê-me uma vitamina. Há uma vitamina muito boa, chamada vitamina A. Água. Empeça a tomar água. Sua capacidade intelectual vai melhorar. Você vai estar mais alerta. Esse cansaço desaparece. Por quê?
Porque nuestro cerebro, ¿cuál porcentaje de nuestro cerebro que es agua? 95% de nuestro cerebro es agua. Se ponermos o cerebro em um extrator de jugo, 95% que vai ser? Água. E o cerebro funciona como uma computadora. E trabalha com alguns componentes para processar informações. E o cerebro processa informações em uma velocidade inimaginável. Há pessoas que dizem que há computadoras que são mais rápidas que o cerebro humano. Não há. É um mito. Eu vou dar para vocês um cenário para que vocês tenham uma ideia da velocidade com que nosso cérebro funciona. Vocês certamente já viram os jogos de tênis de mesa, ou ping-pong. Vocês já viram os chinos como jogam? Você nem logra ver a pelota, a bolita. Agora, imagine, force sua imaginação. Imagine que eu sou um bom jogador de ping-pong. E vou jogar com outro bom jogador. Bueno, meu adversário vai sair com a pelota. Quando vai sair com a pelota, para onde meus olhos estão mirando? Para arriba? Está mirando para a mão dele. E quando ele levanta a mão, meus olhos acompanham. Quando pega na pelota, quando pega na pelota, e que essa pelotita empeça o que nós chamamos sua trajetória inicial, nossos olhos já sacam na sequência de fotografia dessa trajetória inicial. Isso é alimentado para nosso cérebro. De posse dessa informação, o cérebro calcula a força que foi pegada na pelotita, calcula o ângulo em que estava a raqueta, calcula a velocidade do vento, calcula o atrito com o ar, calcula a gravidade e a mesma vez me indica para que lado tenho que ir, com que força, com que ângulo para vencer e chegar ao objetivo que eu quero. Em quanto tempo o cérebro faz esse cálculo? Bilionésimos de segundo? E há pessoas que dizem, não, isso é automático. Não é automático. Quando rebate a pelota, variáveis diferentes, outros cálculos. O que faz com que esses cálculos se tornem cada vez mais eficientes é uma palavrita chamada treinamento. Mas não é automático. Então, como pode funcionar nosso cérebro, que 95% é água, se não tomamos água suficiente? E o cérebro processa informações utilizando alguns elementos. E cada um deles tem sua função. Utiliza o oxígeno, minerais e água. E sabe qual é a função da água? Todo processar informação genera eletricidade que genera calor. E a função da água é dissipar constantemente esse calor. Se não é dissipado com muita frequência, o cérebro tem seu sistema de retroalimentação que é fazendo com que você cada vez pense menos para não generar mais calor. Então, começamos a funcionar de maneira adaptativa, não de maneira fisiológica. Ora, que quantidade de água deveríamos tomar diariamente? A gente que diz 2 litros, 3 litros, 4 litros, bueno, vai depender do peso, altura, temperatura, metabolismo. Pero há maneiras de sabermos se estamos bem hidratados, a parte do que nós mencionamos. Também, por exemplo, olhos enrojecidos pode ser um sinal de falta de água. Quando vamos ao banho, a urina tem que sair de maneira clara e transparente, não color de jugo de laranja. Significa que está concentrada. Então, a cada momento temos que monitorear, porque como varia a cada momento a necessidade, nós, como seres inteligentes, vamos monitoreando e reponendo à medida da necessidade. Durante o verão aqui em Nova York, há muita umidade, muito caliente.
A gente que suda necessita mais água. Durante o inverno pode necessitar menos águas. Então, esta vigilância tem que ser constante. Agora, que puedo fazer eu para aumentar meu consumo de água? Primeiro passo, elimine completamente o consumo de jugos e sodas. Quem toma soda nunca vai querer tomar água. É uma concorrência desleal. Sabe por quê? Toda a vez que a pessoa sente muita sede e sente ganas de tomar, por exemplo, uma Coca-Cola. Pero o corpo não quer a Coca-Cola porque já conhece os venenos que estão aí. Pero o corpo se dá conta que o único momento em que entra alguma água é quando entra o quê? Coca-Cola. Então se desencadena esta gana por tomar, pero não por la Coca-Cola, por el agua que está, porque o corpo está desesperado. Então, a melhor estratégia para aumentar o consumo de água e evitar o consumo de sodas é mantenha sempre a água cerca de você. E você pode fazer um experimento. Já está calentando, quando chegar aí muito caliente, a pessoa sente ganas de tomar uma soda, se ela toma água imediatamente, sabe o que passa? A soda perde completamente sua importância. ¿Por quê? Porque se deu ao corpo o que ele estava necessitando. Então, repetindo, semana número 1, que é respiração adequada. Semana número 2, que é hidratação adequada. Ustedes se deram conta que são coisas muito simples, não é certo? Mas rompimos essas leis tão básicas da fisiologia que temos que pagar um preço tão alto. Se isso que estou falando para vocês fosse ensinado em las escolas de medicina e praticado, seria a bancarrota do sistema de saúde. Porque, infelizmente, não temos um sistema de saúde, temos um sistema de enfermidade. É um sistema que prospera das enfermidades. Pero Deus tem um plano para nós diferente. Então, a semana número 3 é algo também muito simples, que a maioria da gente negligencia. ¿Sabe o que é? A maioria das pessoas não masticam os alimentos. Põe a comida na boca, manda para a esquerda, para a direita e gol. Há alguns que nem mandam para a esquerda e para a direita, de FAO, direto. Bueno, quando nós hacemos isto, nós estamos passando para nosso estômago um trabalho por lo qual não tem as ferramentas para fazê-lo de maneira eficiente. Porque nosso estômago não tem dientes. E o que passa? Um processo digestivo que, bem masticado, poderia durar 1 hora, 1 hora e meia. O estômago tem que estar batalhando com isto. Às vezes está batalhando por 5, 6, 7, 8 horas. Há gente que está cenando todavia, executando o desayuno, porque ainda está em seu estômago. E esse alimento, quando sai de aí, já não é mais um alimento, é um veneno. Porque fermentou. A fermentação provoca gases, estimula o desequilíbrio das bactérias buenas de nosso intestino, e aí empieza a venir as ites. Sabe o que são as ites? Esofagites, gastrites, colites, todas as ites vêm da maneira como não masticamos bem nossos alimentos. E há pessoas que comem coisas muito saudáveis, mas porque não masticam, não obtêm os benefícios de lo que está comendo. Agora, a masticação adequada é o método mais eficiente para o controle efetivo do peso. Quem come despacio come pouco. Quem come rápido está comendo rápido, está comendo a cada rato, porque nunca está satisfeito. Por quê? Nós temos no cérebro, em uma região que se chama hipotálamo, que chamamos centro de la saciedade.
Es el centro que recibe los estímulos de lo que estamos comiendo, pero para que desencadene el reflejo de la saciedad va a transcurrir de 25 a 30 minutos. Se você come 3 platillos de comida em 15 minutos, está lleno, está salindo por las narices, pero não está satisfeito, e depois vai querer seguir comendo e vai seguir comendo todo o tempo, porque nunca está satisfeito. Pero se você mastica bem os alimentos, e à medida que o alimento vai massageando os terminales nerviosos da boca, que comunica esse centro, passa 25 a 30 minutos, vem o reflejo da saciedade, você afasta seu platillo, porque agora você está o quê? Satisfeito e não quer comer mais. Então, o comer despacio é o melhor método para o controle efetivo do peso. ¿Ok? Bueno, el comer despacio es el mejor método para poder aumentar nuestra disposición física y mental. Porque cuando no comemos despacio y no masticamos, todo el proceso digestivo es controlado por el cerebro. Y ahí una digestión que debería durar 2 horas en el estómago va a pasar 5 o 6 horas. E o estômago tendo que trabalhar, sendo estimulado por el cerebro. Por isso, vocês podem se dar conta, nunca se comió tanto em la história moderna de los seres humanos, e a la mesma vez nunca se viu tantas pessoas cansadas, sonolentas, indispostas, enfermas, porque da maneira como comem, estão literalmente cavando suas sepulturas com seus próprios dentes. Então, se você pode fazer um experimento, coma despacio. E você já vai sentir a diferença, não tem que esperar semanas. Você já vai sentir que, primeiro síntoma positivo, o sueño depois do almoço desaparece. Por que às vezes uno come a la 1, a las 2 da tarde, ou às 12, come, e o primeiro que sente que é? Por quê? Porque comió rápido, não mastigou, o cérebro, bueno, vou pôr ele numa marcha mais lenta para ver se eu consigo, se eu logro dar conta desse trabalho. A energia que necessita produzir ácido clorídrico é um dos fenômenos fisiológicos que mais demanda energia do corpo. O movimento do estômago é uma energia nerviosa que se vai. Então, o que passa? Uno se siente sonolento porque o corpo lo está poniendo para ver se logra dar conta desse excesso de trabalho. Então, masticar bem os alimentos, a masticação adequada é o passo da terceira semana. Agora, é fácil mastigar bem os alimentos? É fácil? Para quem não está acostumado, não é fácil. A vezes 5 minutos parece uma eternidade. E a pessoa mastica, mira o relógio e parece que não passa. Mas se uno insiste em começar a tragar os alimentos bem masticados, sua disposição física e mental será espetacular. Ok? Então, repetindo, semana número 1. Respiração. Semana número 2. Acho que a semana número 1 deveria ser algo para a memória, não? Semana número 2, hidratação. Semana número 3, mastigação. Quanto tempo eu tenho todavia ou já passou? Mas, alcança mais um? Ok, então semana número 4, vamos terminar a 4 e depois regressamos às 3 para concluirmos os outros passos. A semana número 4 é algo que a maioria da gente nem se dá conta e tampouco lo hace. A um adventista se chama-se combinar corretamente os alimentos. Você crê que nós deveríamos combinar os alimentos? Não? Sim, Helena de White disse o seguinte, que a combinação de los alimentos deveria ser recebida como sabedoria divina.
En la naturaleza observamos que há pájaros que quando comem uma goiaba, não come o gusano da goiaba, porque sabe que não combina. O ser humano come a goiaba com gusano, com tudo, é uma mescla, não? Então, os pájaros, a natureza, sabe lo que combina e não que combina. Então, nós outros temos uma mente superior dos animais e temos que começar a utilizar o que nós chamamos de trofologia, que é combinar os alimentos. E há algumas regras, e uma das regras mais simples é o seguinte: deveríamos evitar frutas com verduras. Pero, que é verdura? Quando Ellen White escreveu, ela pôs a palavra muito generalizada chamada vegetables. Ok? Pero, não deveremos mesclar. Pero a Bíblia nos dá uma regra muito simples para nós diferenciar entre que é fruta e que é verdura. E a maneira de diferenciar é mirando o que tem dentro o vegetal. E aí a Bíblia diz, se tem semilla dentro, que é? É fruta. Então, vou lhe perguntar, a berenjena é fruta ou é verdura? ¿Dónde está la semilla? Es fruta. ¿Ok? Ocra, ¿es fruta o es verdura? Pepino tiene semilla también. Pepino. Ahora le voy a lanzar un desafío. ¿Y el marañón? ¿No está de fuera ahí? ¿Pero es fruta o es verdura? Bueno. A isso nós chamamos de las perversões de la natureza, ok? E também o que nós chamamos de hibridização. Por exemplo, o tatarabuelo de la maíz tinha apenas 32 granos. Quantos granos tem na maíz moderna? Por quê? Porque os índios americanos e os aztecas veniam ao largo de los tempos, por exemplo, tinha 32 granos, pero de pronto apareceu nas espigas que tinham 50. Bueno, vamos separar, e vou separando, e assim, através dos tempos, se quedou. Por exemplo, banana, é fruta ou é verdura? ¿Dónde está a semilla? Não tem semilla. Pero el plátano original, el tatarabuelo de ese plátano, tiene semillas y semillas bem grandes. Entonces, esse produto final já é o que? Hibridização. Ok? É coisa que o ser humano vai sendo e vai aparecendo muitas coisas. Então, às vezes nos confundem. Pero, se tem semilla dentro, que é? Ok. Então, normalmente não se deve mesclar com as hojas ou as ervas. Okay? Porque suas composições químicas reacionam no estômago e produzem gases, fermentam. Esta é a razão por la qual deveríamos evitar. Bueno, uma outra regra de combinação, deveríamos evitar frutas ácidas com qualquer tipo de amidon. ¿Usted cree que pan com naranja é uma boa combinação? ¿Ah? Va a provocar explosões. El pan é a bomba e a naranja é o detonador. Fermenta. Ok? Agora, todo amido e todo cereal integral é excelente para o cerebro. O melhor alimento para o cerebro, cereais integrais e frutas dulces. Diz a Espírito Profecia. E hoje nós sabemos por quê, porque são ricos em minerais e vitaminas do complexo B. Ok? Agora, deveríamos evitar também frutas dulces com frutas ácidas. E às vezes se acha uma ensalada de frutas, é uma verdadeira ensalada. É
es banana, con pera, con pineapple, con naranja, se hace una mezcla que va a producir gases, fermentaciones, ¿no? Fermentación normalmente produz álcool, ¿no? Hay gente que come mucha salada de fruta, com frutas ácidas e duras, depois se põe meio borracho, não? De tanto álcool que se produz, se põe sonolento. E a outra regra, você vê que não são regras radicais, a outra regra mais simples é se algum alimento, aunque seja natural, aunque seja saudável, por alguma razão, não lhe cai bem, que deve fazer você? Não lo coma. É natural, é saudável, pero para você não lhe hace bem. A vezes encontro alguém na igreja e diz, doutor Silmar, quando como plato, não me sinto como que me queima o peito. Porque quanto tempo está comendo? Ah, mais de 20 anos. Há 20 anos comendo essa coisa que está lhe fazendo dano. Já deveria ter parado há muito tempo, não é para você. Ok? Eu, por exemplo, a mim me encanta o pepino, pero não me cai bem. E a gente me disseram, alguns amigos, mira, tenta sem cáscara. Já tentei com cáscara, sem cáscara, cocinado, de cabeça abaixo, já tentei de qualquer maneira. Não me cai bem. Hasta digo que o pepino para mim é bueno para a memória. Se lo como hoje, hasta a outra semana estou recordando que comi um bendito pepino. Então, se você me invita a comer em sua casa e me oferece pepino, você vai ver que lo pongo aí discretamente de ladito. Então, nós chamamos de peculiaridades individuais. Não insista, não é para você. Para esta, uma variedade muito grande de coisas que se pode comer. Ok? Observar isto. Não lhe hace bem, déjalo. Não é para você. Ah, exato. Sim. Sim, e por isso que há gente que porque todo mundo está comendo, tem que me fazer bem. Não, não tem que fazer bem a você. Então, você passa o tempo se sentindo mal e sigue comendo, você está fazendo um dano. Não? Bueno, o último com a combinação que deveríamos observar é evitar muita variedade em la mesma comida. Muita variedade. Há gente que, a vezes, quando há potluck na igreja, cada um traz seu platillo, a vezes há 19, 20 variedades. É bueno que haja variedade, porque nem toda a gente le gusta as mesmas coisas, mas há pessoas que pensam, porque há 20, tem que comer um pouquinho de cada. E se come um pouquinho de cada, e depois são põe basement, aí sentado, dormido, roncando. Há que amarrá-lo na cia para que não se quede flotando de tantos gases. Por quê? Nós temos que ter uma mente superior. Ok? Em Brasil se vende muitos alimentos por quilo. Então, se uno paga aí algum dinheiro e entra e ele pesa. E há gente que porque está pagando aí 5 ou 6 dólares, quer comer de todo e sale já aparecendo na máquina. Em algum lugar le põe às vezes até umas plantas ornamentais, a gente pensa que a salada também se levar comendo de todo. Não, temos uma mente o quê? Superior. Então, vamos repetir, semana número 1. Semana número 2. Hidratação adequada. Semana número 3. E semana número 4. Combinação adequada de los alimentos. Bueno, agora estou dando a ustedes as ferramentas para que empecem a praticar hoje. E com relação ao água, há uma coisa que me olvidei de dizer. Não coma
tomando água ou muito líquido. Vai estorvar a digestão. Então, se você vai comer e tem sed, toma água antes ou 2 horas depois. Agora, 2 horas depois, quando é bem masticado. Então, é melhor tomar antes. Ok? Então, vamos para o nosso homework e regressaremos aqui a que horas? A las 3, para hablarmos então de los 8 passos que faltam. Muito bem. Hino 199. ¿Ah? Noventa e nove. 199. Cantai outra vez, bellas palavras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, que bellas son, bellas palabras de vida. Que bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos dá bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Que bellas son, bellas palabras de vida. Que bellas son, bellas palabras de vida. Grata el cântico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Que bellas son, bellas palabras de vida. Que bellas son, bellas palabras de vida. Amém. Ponemos-nos de rodillas para nos despedirmos em oração. Padre nuestro que está en los cielos, queremos una vez más te agradecer porque hablaste a nuestros corazones por tu palabra. Ayúdanos para que podamos vivir à altura de nuestro conhecimento. Dê-nos força e capacita-nos. Ajuda-nos para que podamos também não somente viver, pero ensinar a outras pessoas para que possam viver uma vida saudável e uma vida de serviço a Ti. Esteja conosco durante o restante de tu santo dia, preparando-nos para quando regressarmos, protegendo-nos e guiando-nos em nome de Jesus. Amém. No es